Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Farmácia Longevitar, é o Longevicast. Estamos muito felizes em receber novamente todos vocês nos nossos estúdios para que a gente fale um pouquinho sobre assuntos relevantes para o mercado magistral. O Longevicast vem como mais uma gota de saúde derramada na sociedade para curar e para melhorar a vida dos nossos clientes e dos nossos parceiros. A Farmácia Longevitar está aqui em Goiânia, Goiás, na Avenida Portugal. Eu convido todos vocês a visitarem o nosso arroba e as nossas redes sociais. O nosso arroba é Longevitar Farmácia e eu convido você a dar uma entradinha no nosso Instagram, interagir conosco e contar com uma das melhores farmácias de manipulação do Brasil. A Longevitar atende em todo o território brasileiro e em todo o mundo, com entregas de manipulações perfeitamente manipuladas dentro de todo o rigor que esse mercado exige. O mercado magistral está em franco crescimento, mesmo que a quantidade de farmácias abertas no Brasil esteja sempre em crescimento, esse é um mercado em expansão. E saber, né, exatamente qual farmácia você vai contar é o primeiro passo para melhorar a sua saúde. A farmácia, ela funciona como uma excelente parceria para o médico e um excelente benefício para os pacientes. Então, eu convido todos vocês a visitarem as redes sociais da Longevitar Farmácia. Nós estamos também no LinkedIn. Se você quer cadastrar o seu currículo, entre no LinkedIn e procure, lá temos um espaço para isso. E também, se você quer nos ver no Facebook, nosso Facebook é bem interativo, bem interessante, também te aguardo por lá. Eu sou a Mônica Mesquita, sou nutricionista da Farmácia Longevitar e hoje eu trago, com muita honra, o Vinícius Borges para falar de um assunto que eu tenho certeza que ou nós vamos ganhar muito ouvindo, ou sempre tem alguém que a gente pode lembrar e mandar. Então, esse é o momento de você compartilhar esse vídeo, né? Liderança pessoal. Quais são as estratégias para melhorar a sua autogestão? Então, se esse tema te chamou a atenção e você quer compartilhar, esse é o momento. Envie para os seus contatos, fique de olho para as dicas incríveis que vão ser dadas aqui. O Vinícius Borges é o fundador da Go Blue Consultoria, né? Ele é especialista em gestão e performance com 20 anos de experiência, tanto no mercado magistral, mas também ajudando empresas aí ao redor do Brasil no desenvolvimento de negócios. O Vinícius vem ajudando as empresas a desenvolverem os seus negócios há mais de 20 anos no Brasil, tanto farmácia de manipulação quanto outros segmentos. Então, eu vou passar a palavra para ele se apresentar, porque ele tem muito mais a dizer sobre si mesmo e sobre o serviço que ele presta. Bom dia, Vinícius, é uma satisfação ter você aqui conosco. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Você que é um grande parceiro da Longevitar, e quantas pessoas conhecem você em Goiás, né, e ao redor do mundo. Realmente é uma honra conviver com você e também ter a oportunidade aqui de perguntar, né, tantas coisas importantes. E eu sei que com certeza todos nós aqui vamos sair um pouco melhores desse encontro. Vinícius, fala um pouco para a gente da Go Blue, a sua empresa. Fique à vontade para chamar as pessoas a conhecerem o seu excelente trabalho. Perfeito. Bom, primeiro agradecer de coração o convite, estou muito feliz de estar aqui. Tenho certeza que vou aprender muito também. Adoro essas interações, essa troca, essa experiência. E espero poder contribuir um pouquinho com essa experiência, com essa bagagem, como você mesmo falou, já são quase 20 anos, convivendo diariamente com pessoas, antes de mais nada, convivendo com empresas, lidando com desafios distintos, por onde eu passo hoje, independente do porte, do desafio, do tamanho da empresa, até do segmento. Liderança é um tema que acaba sendo parte integrante do dia a dia das empresas, das pessoas. E por isso que eu gosto muito desse tema, tenho lido muito, tenho buscado cada vez mais conhecimento para que a gente possa ajudar as pessoas a ter um pouco mais de clareza sobre esse assunto. Minha experiência, então, em farmácias de manipulação especificamente, já são quase 100 farmácias pelo Brasil. Tive a oportunidade, em 2008, começar esse caminho, essa trajetória, e de lá para cá não parei mais. Já são quase 100 farmácias de manipulação atendidas, e todas elas também vivendo os seus desafios em relação a gente.
em relação à liderança, e por isso até que o meu propósito tem sido muito voltado a esse assunto, a esse tema, que é ajudar as empresas a se tornar uma melhor versão de si mesmo, entendendo que todas elas têm desafios muito específicos, muito pontuais. Interessante que o Vinícius começou a fala dele falando da missão pessoal dele inserida dentro do negócio. E parece que a autogestão ela começa por aí, né, Vinícius? Com É muito certeza. interessante isso. Quando a gente fala de uma empresa e de uma liderança, a gente entende que existe um líder ou vários, né? Na maioria das vezes existem vários líderes e que existem situações que esse líder precisa vencer em si mesmo para que ele apresente uma liderança mais efetiva, mais eficaz. E aí, diante disso, Vinícius, qual a importância da autogestão na formação de um bom líder que vai desenvolver bons resultados? Essa é uma ótima pergunta, vale alguns milhões de dólares. Eu costumo dizer que a gente tem vivido um desafio tremendo, até um apagão, eu diria, em relação à formação de novos líderes. Todo mundo sabe dos desafios que a gente está enfrentando em relação ao mundo como um todo, um mundo cheio de ruídos, de distrações, hora ou outra com uma guerra aqui, uma guerra ali, então a gente tem vivido um desafio tremendo em relação a essa disrupção toda que vem acontecendo no Brasil e no mundo, e os negócios não ficam a par dessa situação. Então eu diria que desenvolver lideranças é sim um dos grandes desafios dos países, das empresas, e é por isso que a gente tem que falar mais sobre isso. E falar sobre isso significa autoconhecimento antes de mais nada. Falar sobre esse assunto significa se conhecer um pouco mais, para que um dia a gente possa despertar na gente mesmo novos talentos, novas habilidades, novos conhecimentos. Então, de fato, esse é o primeiríssimo caminho. Eu tenho dito que a liderança do futuro, ela traz 5 grandes características. A primeira característica é tirar o melhor das pessoas. Então, o líder, eu nem diria do futuro, o líder de hoje, ele precisa ter uma característica dentro dele de tirar, a capacidade de tirar o melhor das pessoas, independente da função, independente do grau hierárquico, conseguir extrair o melhor de cada um deles. A segunda característica, eu diria que é liderar pelo exemplo. Então, um líder que não lidera pelo exemplo, ele acaba gerando um senso de credibilidade muito baixo, muito pequeno. E aí, como é que você vai ter uma manada de pessoas, digamos assim, um grupo de pessoas que vai seguir os seus caminhos se ele não acredita, se ele não confia em você, se você não gera esse sentimento de credibilidade, de confiança. Então, por isso que eu gosto muito dessa ideia da gente liderar dando bons exemplos. Tem uma frase que eu gosto muito que é: a palavra move e o exemplo arrasta. Então, não adianta a gente só falar algo e não colocar em prática. Por isso que eu acredito tanto nessa ideia de, acima de tudo, dar bons exemplos e seguir aquilo que você prega, aquilo que você fala no dia a dia. Eu gosto muito de um outro pensamento, que para mim é a terceira característica, que é o líder que consegue liderar com perguntas e não com respostas. Então, na maior parte do tempo, ele pratica, ele exercita a pergunta, o questionamento, o debate, para que ele passe a afirmar menos. E quando você faz boas perguntas, você gera automaticamente essa ideia de que a pessoa precisa pensar um pouquinho, precisa refletir, precisa buscar dentro de si mesmo respostas mais profundas. Então, eu gosto muito dessa ideia de, na maior parte do tempo, se possível for, a gente liderar muito mais por perguntas e bons questionamentos e boas provocações, por que não? E muito menos por afirmações, tentando levar aquela máxima de que eu sei tudo porque eu sou líder, eu tenho todas as respostas. Para mim, não é verdade, isso é uma falácia. O quarto, para mim, a quarta característica é aquele líder que desenvolve, tem uma certa capacidade de ler pessoas, de interpretar pessoas. E hoje existem várias ferramentas, a gente pode falar aqui ao longo do nosso podcast de hoje. Existem hoje uma infinidade de boas ferramentas que nos ajudam a interpretar melhor personalidades, que nos ajudam, por exemplo, a fazer um bom processo seletivo, para ser mais assertivo durante esse processo. Então essa para mim é a quarta característica, capacidade de interpretar e de ler o ser humano através dessas ferramentas, através de hoje bons instrumentos de análise psicológica, psicográfica, por exemplo. Hoje já existem opções muito boas. E eu diria que a quinta característica
é a ideia de que o líder ele precisa gerar algum grau de inspiração nas pessoas. Aquele líder que consegue motivar as pessoas a buscar algo. Você usou o termo, né? A missão, o propósito. E eu entendo que a gente precisa, de alguma forma, também gerar esse grau de inspiração nas pessoas para que um dia elas também tenham a mesma vontade, a mesma dedicação de até se espelhar nesse líder, nesse bom exemplo, dizendo, quando eu crescer, eu quero ser igual ao fulano. Quando a gente consegue gerar esse sentimento dentro da pessoa, na minha percepção, a gente conseguiu cumprir com as características desse líder do mundo atual, que é um mundo, como eu falei, cheio de desafios, e que se a gente não consegue trazer esse olhar completo, provavelmente a gente não vai conseguir tirar o melhor dessa pessoa. Então, esse para mim são as características desse líder do mundo atual. Só atenção a esses conselhos já nos torna líderes melhores, já nos torna pessoas melhores. É interessante a gente entender que se o desenvolvimento pessoal for feito em cima de um caminho para a liderança corporativa, é inevitável que vai haver uma melhora em todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, todos os esforços e investimentos feitos para o desenvolvimento da liderança, eles também refletem numa pessoa melhor do lado de cá, antes de ir para a empresa, né? Que, na verdade, começa bem antes, né, Vinícius? Então, dentro dessa sua caminhada, você tem visto aí alguns hábitos, você nos deu aí alguns conselhos, algumas atribuições, algumas características de um bom líder. Mas em termos de conselhos e hábitos realmente que as pessoas podem ter para fazer uma melhor autogestão da sua carreira, da sua vida, e que vai refletir na liderança corporativa. A gente tem aqui alguns conceitos, né? Pequenos hábitos diários. Os autores são unânimes em dizer que pequenos hábitos é que vão construir grandes rotinas de sucesso. Perfeito. E começa bem, talvez antes da gente dormir, quando a gente acorda, começa bem antes de pegar a pasta e sentar e realmente trabalhar, olhar uma planilha, né? Fala um pouquinho desses hábitos para a gente e você fica à vontade para citar o que fica mais coerente dentro disso. Perfeito. Eu costumo dizer que a liderança é um exercício que pode ser praticado desde jovem, desde pequeno. E vou citar um pouquinho aqui os meus próprios exemplos. O esporte é uma maneira da gente colocar em prática pequenos hábitos, pequenos gestos de liderança. Então, gosto muito, acho que o esporte ele é um caminho interessante para formar caráter, formar pessoas. E aqui a gente já pode falar, inclusive, de disciplina. O esporte, de alguma maneira, já nos ajuda a entender como a disciplina, como os pequenos hábitos podem também moldar o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, eu entendo que a liderança pode ser exercitada. Ele é um exercício. É óbvio que a gente conhece pessoas que naturalmente nasceram com esse dom. Isso é muito comum de se ver. Essas pessoas geralmente brilham muito rapidamente. Em poucos segundos você consegue perceber em meio à multidão quem tem isso de forma nato, quem nasceu com esse dom. Mas eu entendo que a liderança pode ser exercitado diariamente. De novo, com pequenos hábitos, com autoconhecimento, com leitura. Hoje existem diversos livros interessantes. Hoje existe muito material disponível, muitos podcasts, muitos vídeos. Então eu entendo que isso pode ser parte do desenvolvimento de uma pessoa que quanto mais ela praticar, quanto mais ela colocar isso em prática, melhor será. No dia a dia, eu diria que, além dos que você citou, eu diria que tem um exercício que é fantástico, que é a escuta. A capacidade da gente ouvir as pessoas. E de alguma maneira, novamente, o mundo, da maneira como ele está caminhando, com os ruídos, com as distrações, a gente tem escutado pouco as pessoas. E quando eu falo escutar, eu estou dizendo ouvir na essência, de forma genuína. O que a pessoa está sentindo, quais são as ambições dela em relação ao futuro. Na minha singela opinião, essa já é uma maneira da gente tirar o melhor das pessoas, a partir do momento que a gente passa a escutar. E o desenvolvimento pessoal, ele vem com a capacidade do líder de escutar entendendo quais são os anseios, quais são as dores, quais são as dificuldades. Então, se eu pudesse relacionar vários indicativos de como a gente pode colocar em prática pequenos hábitos, eu diria que, se eu pudesse escolher um, eu escolheria a capacidade de a gente ouvir mais as pessoas. E aí existem bons instrumentos para isso, um próprio feedback,
uma conversa informal, num cafezinho, e você tentar ali de novo tirar o melhor dessa pessoa, deixá-la num ambiente super confortável, à vontade, para entender quais são os anseios. Uma pergunta que eu adoro fazer quando a gente fala sobre desenvolvimento de carreira: como que essa pessoa se enxerga nos próximos anos? O que ela tem feito para se desenvolver? Como que ela se enxerga dentro da própria empresa que ela está trabalhando? Se ela enxerga ali oportunidades de crescimento, se ela vê ali possibilidades de crescer para novas posições, novas funções. Então eu diria novamente que em meio a esse caos todo que a gente está vivendo, com muitos ruídos, com muita tecnologia e com muita distração, a gente não pode se distanciar das pessoas, e por isso que uma boa conversa, por isso que esse instrumento da escuta para mim é tão poderoso. Ouvir mais as pessoas e compreender mais os sentimentos de cada um, e dessa forma a gente vai fazendo pequenos ajustes ao longo do caminho. Dentro da neurociência, a gente também fala muito de hábito. E existe até um conhecimento já prévio, já bem difundido, que o cérebro não conhece o negativo. Então, se a gente quer desenvolver algum hábito, a gente já conta para o nosso cérebro qual o hábito. E realmente, assim como o medo funciona, né? A nossa mãe, quando a gente é criança, ela fala: não põe a mão no fogão quente que você vai queimar. Às vezes a gente precisa deixar a criança ir lá e tocar ali e ela acaba se queimando. Sem dúvida, é um caminho para o aprendizado. Da mesma maneira que esse caminho negativo ele faz sentido, o caminho positivo também faz, no sentido de desenvolver, né, esse hábito. É importante também, então, desenvolver bons hábitos. Dessa maneira, aquilo que é novo e que está sendo inserido na nossa rotina precisa ser trabalhado conosco antes. Então, desenvolver as suas metas do dia, colocar num papel para que você lembre. Muitas vezes você já está com a sua agenda montada, mas você vai meditar na sua rotina acontecendo, sempre visando o lado positivo. Por quê? Quando você acorda, a tendência é repetir o que você já fazia. Então, vamos supor, passar a ser um bom líder pode muitas vezes envolver um contato maior mesmo com o esporte. Porque fazer um exercício físico melhora toda a nossa saúde e com isso pode melhorar dores, pode melhorar inclusive a capacidade mesmo de autorregulação, né? Que é uma das características de um bom líder. Ele é autorregulado, ele explode menos, ele escuta mais. Escutando vários autores trazem regras de 5 segundos, 6 segundos de escuta antes de falar. Esse realmente, para que esse caminho, né, do raciocínio para nova ação, ele não passe pelo apertar de um gatilho antigo, mas sim seja realmente construído em cima de um hábito, de um pensamento novo. Esse é um conselho também da neurociência que fala sobre essa força, né, para a gente ter essa disciplina de desenvolver esse hábito novo. Alguns falam em 21 dias, 3 meses, a literatura está repleta disso, mas a gente também entende que o sistema de recompensa precisa ser trabalhado para que valide aquele novo hábito. Então, é importante, quando nós estivermos desenvolvendo a nossa agenda, que a gente fale com a gente mesmo, o autodesenvolvimento. Então, eu falo, eu escrevo, eu escuto, e isso vai sendo incorporado na minha rotina primeiro. E precisa ser linkado, né, as pesquisas, os pesquisadores eles falam também que quando a gente linka um hábito a outro, a gente tem maior poder de construção desse novo hábito, falando da vida pessoal mesmo. Então, eu preciso ler um livro. Eu separei 30 minutos para ler 10 páginas, 15 páginas, enfim, aquilo que você determinou como meta pessoal. Que seja, então, depois que eu vou à academia, eu me troco, eu fico 30 minutos, 10 minutos, 20 minutos, logo depois do café da manhã, novamente, fazendo essa construção alinhada e linkada a outros hábitos que são prazerosos. E sempre quando a gente introduz um hábito novo, a gente fala: eu estou indo para a academia 7h15 da manhã, por exemplo, para que eu consiga manter o meu peso. Eu gosto de ter o meu peso controlado para a minha saúde,
para que eu consiga trabalhar bem até às 8, 7, 6 da noite, sei lá, né? Cada um tem a sua rotina, mas linkando um benefício. A gente parece que não, mas o nosso cérebro grava e ele realmente vai nos obedecer quando é assim. Então fica também aí uma participação, né? Segundo aí a neurociência. Perfeito. Para a gente também incorporar esses novos hábitos. Ótima dica. É isso daí. E o Daniel Goleman trouxe um conceito interessante de inteligência emocional, né? É verdade, então, que para que a liderança aconteça, ela inevitavelmente vai passar pelo caminho da inteligência emocional? Ou você conhece um bom líder que não é inteligente emocionalmente, Vinícius? Boa Gostaria pergunta. que você falasse. Essa pergunta vale 100 milhões de dólares. Eu estou ficando rica. Ótima pergunta. Bom, se a gente voltar novamente para entender, e quem está acompanhando a gente aqui hoje, o dia a dia, vamos tentar traduzir o dia a dia de qualquer empresário, de qualquer pessoa, seja líder ou não. O dia a dia, ele é caótico. E por que ele é caótico? Porque ele é repleto de imprevistos. Você acordou de manhã, como você falou, você descreveu aqui uma rotina mais cedo. E aí você chegou à empresa com uma rotina já na cabeça, você já tinha ali um roteiro do que fazer. Só que os imprevistos, eles vão acontecendo o tempo todo. E, novamente, a gente está vivendo um período de muitos ruídos e de muitas distrações. A tecnologia é um sinal disso. A tecnologia é muito boa, não sou contra a tecnologia. Adoro a tecnologia, acho que ela vem para nos ajudar e vem para facilitar o mundo moderno. Mas, ao mesmo tempo, a gente está sendo fortemente impactado por essas distrações todas. O líder de hoje, ele precisa ter mais uma vez, essa dose extra, essa capacidade extra de voltar para o foco, de voltar para o objetivo, uma vez que essas distrações e os imprevistos, eles acontecem. E a única certeza da vida, cá entre nós, eles vão acontecer. Os imprevistos, uma ligação que você não esperava, uma vigilância sanitária bater na sua porta para fazer ali uma fiscalização, isso faz parte da rotina de qualquer empresário, principalmente o empresário da saúde. Então, novamente, a gente não consegue compreender todos os imprevistos que vão acontecer ao longo do dia. Mais uma razão para a gente poder ter essa capacidade de voltar logo para o eixo, de voltar logo para o objetivo. E uma coisa interessante que você mencionou, existem estudos hoje que comprovam que se você escreve a sua meta, só o ato de escrever, de redigir uma meta, um objetivo, já te ajuda em mais de 40% em alcançá-lo. Se você torna público esse objetivo, essa meta, as chances passam de 60%. Porque quando você faz um objetivo e lança a público, você se compromete de uma maneira muito diferente. Então vamos dar um exemplo aqui bastante simples. Vamos imaginar que você fez um compromisso com você mesmo de emagrecer, que hoje é o desafio de muita gente. Então eu quero perder peso para, enfim, me sentir melhor, ter uma saúde plena, como você falou. Ao passo que eu anoto essa meta, digamos que eu queira perder 5 quilos, anotei no caderninho, anotei no celular, onde eu queria anotar essa meta, esse objetivo, e eu torno isso público, então eu chamo minha família dizendo, por exemplo, pessoal, esse semestre eu vou fazer um desafio, vou mudar pequenos hábitos e quero emagrecer 5 quilos. Naturalmente, ao fazer isso, eu já estou me colocando em risco. Eu estou correndo mais risco do que guardar isso só para mim. Então, naturalmente, isso é um caminho interessante, é uma técnica, não deixa de ser uma técnica, que a gente pode explorar isso, inclusive, no mundo empresarial, dizendo, vamos anotar as nossas metas, e por isso que anotar é tão importante, e, ao mesmo tempo, tornar público. Porque se as pessoas passam a entender onde a gente quer chegar, quais são os caminhos que a gente quer percorrer, e deixando claro para todo mundo o tamanho do desafio, pegando de novo o exemplo, 5 quilos não é uma meta tão simples como parece. Perder peso, só quem já tentou sabe o que é perder peso, porque comida é muito gostoso, mas a perda de peso é sempre um baita desafio. De novo, pequenos hábitos, da mesma forma numa empresa, crescimento, bater metas, enfim. Então eu diria que sim, o líder de hoje ele precisa desenvolver essas capacidades do autocontrole, do autogerenciamento, de uma mínima organização, porque além de tudo ele vai ter que lidar bem com os imprevistos. Ele vai ter que lidar bem com aquilo que ele não controla. E cá entre nós, um funcionário da sua empresa não veio hoje, por exemplo. É um imprevisto. Não estava no script o funcionário não vir.
E aí você vai ter que ter toda uma capacidade de lidar com isso, de contornar os desafios para que a empresa continue acontecendo, para que a rotina seja minimamente bem atendida. E da mesma forma na nossa vida pessoal. Dei o exemplo da perda de peso. Amanhã cedo eu vou treinar, vou acordar às 6 da manhã e vou treinar. O exemplo que você citou. E aí, de repente, eu estava prontinho e começa a chover. A chuva era um imprevisto, não estava no meu script. E aí, de que forma eu vou conseguir me controlar para aquilo? De que forma eu vou tentar contornar esse desafio e achar uma outra resposta para treinar, desde que a minha missão seja tão forte ao ponto de eu dizer, mesmo com chuva, eu vou treinar. Ou eu vou encontrar outra solução, eu vou treinar na academia hoje, enfim. Então, sim, eu vejo que essa capacidade ela precisa ser desenvolvida o tempo todo, mas eu começaria com o próprio autoconhecimento. O autoconhecimento, para mim, já é uma primeira forma, um primeiro mecanismo para a gente poder lidar bem com todos esses imprevistos. E a única verdade da vida é que eles vão acontecer. Você falou sobre o autoconhecimento. Quem ainda não investiu nisso, especificamente com esse nome, quais são os pilares do autoconhecimento para você? Para quem está começando agora, por onde a pessoa deve começar? A gente já falou de várias ferramentas aqui, mas para quem quer começar na rotina e no desafio do autoconhecimento, qual a sua proposta de desenvolvimento para começar o autoconhecimento? Excelente pergunta. Eu diria que esse desafio ele pode caminhar por 3 ou 4 áreas da vida. Então, para que a gente possa se autoconhecer mais, eu diria que o primeiro passo é a gente compreender no médio e longo prazo onde a gente quer chegar. Então, ter essa visão, de alguma maneira, vislumbrar onde eu pretendo chegar daqui 5, 10 anos. Num período curto, não muito longo, porque a gente não tem a certeza da vida. Então, eu penso que esse é o primeiro caminho. Um exercício de introspecção, fecha os olhos, quem está acompanhando a gente aqui, e tente fazer esse exercício de onde você se vê daqui 5, 10 anos. Ao fazer esse exercício, você já criou uma jornada na sua mente. E ao longo desse processo, tente entender o que você precisa se desenvolver para chegar lá. Porque uma vez que eu entendo que eu, em 5, 10 anos, quero me tornar diretor da empresa a qual eu trabalho, ou quero me tornar um excelente médico, um especialista na minha área, eu já vou ter basicamente traçado a rota, os caminhos que eu preciso percorrer. O segundo exercício é entender onde eu estou hoje. Se eu sei onde eu quero chegar daqui 5, 10 anos, eu preciso agora fazer uma análise realista, não posso me enganar, então é que é uma conversa comigo mesmo, então a gente tem que ter uma dose extra de verdade, de transparência nesse alto bate-papo, entendendo aonde eu estou hoje. E aqui é um diagnóstico simples. E ao fazer esse exercício é muito interessante porque as respostas elas vão surgindo. Então, por exemplo, eu tenho uma missão de em 5, 10 anos me tornar a maior autoridade num assunto específico. Se para chegar lá eu entendo, aí a minha leitura, eu entendo que eu preciso ter um mestrado e hoje eu não tenho mestrado, logo está cristalino, está à sua frente, você precisa estudar para terminar a sua faculdade, sua pós-graduação e o seu mestrado. Você precisa percorrer esse caminho. Para daqui 5, 10 anos você conseguir esses títulos que você entendeu que será importante para que você tenha essa figura de autoridade. Então eu diria que esses são os 2 principais caminhos. Primeiro é entender onde a gente quer chegar e o segundo fazer essa leitura, esse autodiagnóstico. O que eu hoje tenho, quais são as minhas deficiências, o que eu hoje ainda não tenho como especialização, como conhecimento. Existe hoje aquela ideia dos hard skills e dos soft skills. Então as habilidades emocionais, então, fazer esses exercícios, os hard skills seriam as formações, os cursos, pós-graduação, doutorado, mestrado, enfim. Então, eu diria que um bom plano de desenvolvimento, de novo, para 5 e 10 anos, será já um excelente caminho para você entender onde você está hoje e aonde você pretende chegar. A dica de ouro, esse é um exercício pessoal. Eu entendo que cada um precisa fazer a sua própria leitura. Porque eu jamais vou poder chegar para a Mônica dizendo o que eu gostaria que a Mônica se tornasse. Só você pode responder isso. Isso é uma coisa pessoal e totalmente não transferível, né? Enfim. Então, acho que esse é o exercício. E que, novamente, volta para o autoconhecimento, porque para a gente se Verdade. desenvolver e gostar do que faz, a gente precisa fazer o que gosta. Ninguém gosta de fazer algo que não gosta
que não está perfeitamente alinhado com os seus desejos, com as suas habilidades, né? Se forem habilidades que você pode conquistar, você se planeja, mas existem habilidades que você nunca vai gostar. E isso também precisa ser respeitado, né? Dentro desse nosso caminho também. Com certeza. Vinícius, você nos deu dicas preciosas de autoconhecimento, de autogestão, de autodesenvolvimento. E como medir? Como saber se eu estou no caminho certo? Existem técnicas que você pode sugerir para quem está querendo desenvolver a habilidade da liderança e no sentido de medir esse acompanhar esse desenvolvimento, melhor dizendo. Perfeito. Existem boas maneiras. Tem até uma frase muito bacana, o Peter Drucker, pai da administração moderna, tem uma frase que eu gosto muito e continua muito atual. Aquilo que eu não meço, eu não gerencio. E aquilo que eu não gerencio, eu não melhoro. Então, a medição é uma forma importante para a gente poder constantemente compreender os passos que a gente está dando ao longo da vida. Existem basicamente duas formas da gente medir esses esforços e medir o retorno desse trabalho. O primeiro deles eu diria que é uma medição quantitativa. Então, de uma forma, vou voltar aqui uma forma muito cristalina para quem está acompanhando a gente. Se eu quero perder 5 quilos, eu vou à balança e ela vai me dar, faço lá uma biopedância, por exemplo, ela vai me dar ali toda uma estatística. Se eu pesava 80 quilos e agora eu estou pesando 78, logo é algo factual, é um fato, eu perdi 2 quilos. Se a minha meta é perder 5, eu perdi 2, então eu já tive ali um progresso de 40%. Então essa é uma forma da gente medir a nossa evolução, os nossos progressos ao longo do caminho. Maneiras quantitativas. Mas eu diria que também existem maneiras qualitativas de se medir. Elas são pouco mais subjetivas, mas também existem. Volto para a história de uma boa escuta. E aí a gente poderia ser por percepção, poderia chegar para uma pessoa dizendo, há 1 mês você me encontrou, você me viu, e agora você me encontrou 30 dias depois. Você acha que eu já emagreci, perdi um pouquinho de medida, enfim. A percepção, o visual, ele também é uma maneira, acaba sendo uma maneira de avaliação e de mensuração. Por isso que se recomenda tanto a ideia de feedbacks, de conversas, de bate-papos para poder ter, de novo, uma percepção com quem você quer conversar. E aí você deve incluir essa percepção toda junto com os dados, com a parte quantitativa para medir esse progresso. Outra forma que eu gosto muito de fazer, eu recomendo muitos livros, gosto muito de ler e recomendo muitos livros quando o assunto é liderança, desenvolvimento pessoal. Outra forma de você fazer isso, por exemplo, é se colocando um desafio próprio de vou fazer aqui uma palestra, vou apresentar aqui para o meu time 10 minutos sobre o que eu entendi sobre determinado livro. Então eu dediquei 30 dias a uma leitura de 200 páginas e aí ao final disso eu me dei o desafio de explicar o que eu aprendi com o autor ou com a autora. Esse é um ótimo desafio, porque minimamente o que você vai se ver obrigado a fazer é sintetizar, é resumir o que você entendeu daquelas 200 páginas. Então eu gosto muito desse exercício de fazer pequenos resumos. Eu uso muito a prática de fazer um resuminho no celular. Então eu leio um livro e vou registrando ali nos notas do celular. Caso eu queira até registrar e voltar a determinado assunto, eu pego meu celular e automaticamente eu consigo relembrar. Então eu diria que essa é uma boa dica para quem está acompanhando aqui a gente. A medição quantitativa e também uma medição qualitativa é uma boa maneira da gente compreender se houve algum progresso ou não. Muito bem, excelente. Acredito que quem tomou nota já tem aí uma consultoria montada, organizada para medir o seu próprio progresso pessoal, né? O sucesso das nossas corporações, o sucesso pessoal, ele sempre vai passar por dores e a gente precisa escolher quais dores nós estamos desejando. Qual a dor que eu escolho a cada manhã? Eu escolho ter disciplina e sofrer às vezes por acordar, por cumprir as coisas dentro do relógio, ter todos esses incômodos para que eu alcance um objetivo que vai me dar uma gratificação longa e muito consistente? Ou eu vou
dormir, não vou levantar, vou comer o que eu quero, não vou investir, ler é muito chato, não, mas que coisa, só está procurando defeito. São conversas que a gente escuta durante o desenvolvimento pessoal com os liderados, né? Quem faz a escolha de se poupar acaba não conquistando, né? Vai ter a dor de não conquistar o seu objetivo. Então, a gente realmente, eu falava ontem com um amigo, que nós aprendemos tudo, nós queremos aprender tudo, mas a gente tem uma dificuldade de aprender e de internalizar hábitos que vão nos contrariar. E o processo, né, de se contrariar, ele está bem no meio do processo de crescimento. Porque crescer dói, isso é uma verdade, inclusive organicamente, né? Nos períodos de estirão aí, as crianças sentem dor, os adolescentes sentem dores, vão até para o médico. Então, quer dizer, se isso é verdade na natureza, isso não vai ser diferente na nossa vida. Mas ter em mente e escrever onde a gente quer chegar, né? Ter esse objetivo claro, ele é certamente um passo muito importante na conquista dos nossos objetivos e na manutenção da nossa autodisciplina, da nossa autorregulação, né? Não fazer só o que a gente quer, não bater o pezinho, não dar birra, que adulto também dá, né? Verdade. A gente também faz esses comportamentos infantis. Então, eu espero realmente, nós aqui da Longevitar, esperamos que esse tenha sido um assunto muito importante e enriquecedor. E, como última pergunta, né? Qual conselho Vinícius nos daria e dá para cada um de nós no caminho do nosso autodesenvolvimento? Perfeito. Para todo mundo que está acompanhando a gente aqui hoje, eu diria que dentre o universo de mais de 1000 perguntas, se alguém me perguntasse o que seria mais valioso para você em relação a desenvolvimento do papel do líder, eu diria que invista em você mesmo. Invista o maior tempo possível em você. Como você mesmo falou, todo mundo é adulto. Ter essa clareza e as autorresponsabilidades. A gente só pode controlar aquilo que a gente determina para a nossa vida. Então, ser autorresponsável com o que a gente quer. Mas mais do que nunca, investir em si mesmo. Investir nos seus sonhos, investir no seu propósito, na sua missão. Algumas pessoas hoje acabam tendo uma leitura sobre a sociedade baseado naquilo que ele vê, naquilo que é projetado nas redes sociais, enfim. E muitas vezes a gente não vê o caminho, a trajetória, então a gente não pode confundir foto com filme. E eu digo o tempo todo que se você puder investir em você, eu não tenho dúvida que você vai se arrepender, porque ao longo do tempo você vai entender todos os retornos que a vida vai te dar ao investir. E como você falou bem, muitas vezes você não vai querer fazer aquilo, muitas vezes vai estar chovendo e você precisa treinar porque você colocou isso na tua rotina, isso faz parte. Mas mais do que isso, é entender que há uma recompensa no final do dia. Eu acho que essa é a boa notícia do esforço, da dedicação. Independente do tema que a gente está falando, celebrar pequenas conquistas, pequenas vitórias, isso também faz parte. Eu gosto muito do Por Onde Eu Passo, dizer qual foi o ritual de celebração, porque esse mês a gente bateu meta, porque esse mês a gente fez um histórico, a gente rompeu uma barreira, quebrou um recorde. E qual foi o ato, qual foi o rito de celebração? Então, mesmo que seja pequena a conquista ou uma conquista muito grande, não perderia jamais a oportunidade de celebrar, de comemorar, de curtir essa jornada, porque isso para mim é um dos atos também que faz parte da liderança, do autodesenvolvimento, que é celebrar, que é curtir as pequenas, médias e grandes conquistas. Então, terminaria com essas dicas. Como eu falei, gosto muito de ler. Deixaria aqui para todo mundo 3 leituras muito legais, que eu particularmente gosto muito sobre o assunto liderança. O primeiro é um livro que eu adoro, que é o Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. É um livro cheio de significados, então para quem está buscando esse lugar de resposta, de significado, de construção de um propósito, é uma excelente leitura. Comece pelo Porquê. Tem um livro muito legal, muito fininho, uma delícia, chama A Boa Sorte, que é uma maneira da gente enxergar o mundo que a gente está vivendo por 2 prismas, ou um olhar pessimista, ou um olhar otimista. Então é uma leitura super agradável e até muito leve e gostosa. E um terceiro livro, é um livro que eu gosto muito também, que fala sobre mentalidade, chama Mindset, é uma autora americana, chama Carol Dweck, essa autora, e ela fala sobre os estilos de mentalidade.
A gente falou tanto aqui hoje de mentalidade, de ter um espírito vencedor ao acordar, mesmo com os desafios que eles vão surgir. Então, deixaria aqui a terceira e última sugestão. Esse livro chama Mindset, para a gente compreender um pouquinho mais a nossa mentalidade. Muitas vezes a gente quer algo na nossa vida, mas a mentalidade é uma mentalidade fixa, é uma mentalidade que não me permite arriscar, que não me permite aprender. E cá entre nós, hoje a gente às vezes precisa desaprender para aprender algo novo. E aí, mais uma vez, é importante a gente ter um mindset totalmente aberto, flexível, de querer aprender com as pessoas. Então, essas são as dicas de hoje para quem está acompanhando a gente. Eu terminei o programa de hoje com um crescimento pessoal muito grande, foi muito enriquecedor, né? Eu espero que tenha sido assim para todos. Realmente são dicas de um especialista aí que vem dedicando a sua carreira há 20 anos, todos os dias no sentido de desenvolver grandes pessoas e grandes corporações. É uma pessoa muito bem, que já fez esse trajeto, né? Já se autorregulou, já teve a sua autodisciplina e ensina gestores ao redor do país aí, eu posso arriscar fora dele também, a também desenvolver esses seus atributos. Nós esperamos mesmo que a Farmácia Longevitar tenha enriquecido o seu dia com tantas informações. Nós queremos agradecer muito, Vinícius, muito obrigada. Realmente a gente chama a atenção aí para seguir o @, do Vinícius, né? Que é @Vinicius Go Blue, Vinícius com U no final e S-U-S. E Go Blue, Blue de azul, Blue, né? Importante dizer para vocês acharem realmente aí muito mais material que existe aí no Instagram do Vinícius e em outras redes sociais dele. Também convido você novamente aí no Instagram da Farmácia Longevitar, @LongevitarFarmácia. Também, mesmo que você não seja de Goiás, não seja do Brasil, nossos envios são para todo mundo. Nossa manipulação ela é feita seguindo os mais novos e disruptivos processos, tanto no que se refere à qualidade sanitária, quanto à qualidade de manutenção, resultado final tecnológico do produto. É uma empresa que investe muito também em tecnologia da informação, fazendo aí um investimento maciço para atender você cada vez melhor. Muito obrigada, a gente espera que tenha sido tão enriquecedor para você quanto foi para nós. Muito obrigada, Vinícius. Obrigado pelo convite. Obrigado. Um abraço, até o próximo Longevicast. Tchau, tchau.